do Senhor, irmãos, amém? Que sol quente para vir para a igreja. Nós vamos nos acostumar com isso. Horário de verão que começou, algumas pessoas ainda se esqueceram, mas já mudou o horário. E nós estamos na presença de Deus, mais um domingo, para adorar ao Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 118, 24. Acertei? Salmo 118, 24. Quem conseguiu abrir, leia para mim, por favor. Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos nos colocar em pé, como o salmista está pedindo aí, regozijemo-nos e alegremos. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso bem bonito para ele ou para ela. Este é o dia que o Senhor fez. Este é hoje, é esse momento que nós estamos aqui. O Senhor fez e preparou para que nós o adorássemos nesse lugar. E nós vamos louvar ao Senhor com essa canção que diz que hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, vem louvar.
Tem um homem forte perto de você aí? Os homens estão meio fracos hoje, parece que comeu muito churrasco no dia de hoje. E essa canção, ela tem uma parte interessante que os homens seguram, né? Vem louvar e segura. E eu quero cantar de novo. A voz dos homens agora, nós vamos ensaiar ela. Vem louvar. E depois as mulheres vão cantar juntamente conosco, porque esse tema é um tema que nós devemos ter 24 horas por dia em nossa mente. Vem louvar, eu venho louvar ao Senhor. E convidar também as pessoas a virem a louvar juntamente conosco. Então você, homem, respira bem fundo agora, e nós vamos cantar essa canção novamente, uma vez só, seguida. Mas eu gostaria que você, na hora do Vem Louvar, você puxa bem o fôlego de vida e adore ao Senhor, e convide pessoas a adorar ao Senhor. Vem louvar, vamos adorar ao Senhor mais uma vez direto. Hoje é tempo de louvar a Deus, e o Vem Louvar, os homens vão estufar o peito e cantar bem forte, para a glória do Senhor Jesus. Se ele não cantar, você cutuca ele. Devemos adorar esse Deus que é engrandecido, que Ele possa ser engrandecido através das nossas vidas e do nosso dia a dia em todos os lugares. Vamos adorar ao Senhor com essa canção que diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Aleluia.
sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Quando nós nos reunimos na presença do Senhor, a atmosfera muda. E Ele pode, e Ele faz, Ele muda a nossa vida, o nosso tudo. Muitas vezes nós chegamos aqui, entramos naquela porta com um peso tão grande nos nossos ombros, e nós começamos a adorar ao Senhor, e essa situação, aquele gigante parece que diminui, e a gente consegue enfrentar ele. E a canção que nós vamos adorar ao Senhor é uma oração. Ela diz assim: estamos todos congregados aqui. E no coro dela ela diz assim: para louvor de tua glória, vem, Senhor, a tua história reescrever através das nossas vidas. É um convite a nós sermos missionários, a sermos pessoas que falam do amor do Senhor. Eu convido você a fazer essa oração juntamente comigo, cantando essa canção. Vamos orar. Continue pedindo ao Senhor para que Ele venha
e reine sobre a sua vida, e que Ele possa reescrever a história dele através da sua vida também. É o momento em que nós intercedemos uns pelos outros. E eu queria convidar você hoje, nós já fizemos isso uma vez, vira para o banco de trás e vamos orar em grupos. Separe aí 2 bancos, dê as suas mãos, dê a mão para a pessoa que está aí do seu lado. Tendas de oração. O banco da frente vira para o banco de trás. Não precisa fechar corredor, não. E não precisa esperar, começa a orar. Começa a orar por essa pessoa que talvez você nem saiba o nome. Talvez você não saiba nem o que ele está enfrentando. Mas o nosso Deus, que é soberano, está aqui nesse lugar. Ele está pronto a nos ouvir. Ore agora nesse instante. Senhor, o teu povo reunido nessa noite para te adorar. E agora, ó Pai, nesse momento tão ímpar, um momento em que nós participamos da comunhão e na oração diante do teu altar. Queremos, ó Deus, que o Senhor ouça cada oração que está sendo levantada até o teu trono da graça. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar sobre cada grupo, ó Deus, que está agora com suas mãos dadas, simbolizando, ó Deus, o corpo de Cristo, a nossa união que nós temos em Ti. E pedimos, ó Deus, que as Tuas bênçãos alcance a cada grupo, a cada pessoa, a cada um que está orando, ó Deus, a cada motivo de intercessão nesse instante, colocamos diante do Teu altar. Lembramos, ó Deus, que sem a Tua presença aqui seria um momento muito ruim. Mas nós estamos sentindo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo está aqui neste lugar. E nós Te agradecemos por isso. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a trabalhar no coração dessas pessoas. Alguns que entraram aqui pela primeira vez, que eles possam se sentir bem aqui nessa casa de oração. Que eles possam sentir a Tua presença. E que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça possa vir sobre essas vidas, ó Deus. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as enfermidades do Teu povo. Alguns que têm, por muito tempo, ó Deus, passado por isso. E nós queremos mais uma vez clamar a Ti. Que o Senhor venha ao encontro dessas pessoas, derramando a Tua cura, a Tua paz, a Tua tranquilidade, ó Deus, que possa vir sobre essas vidas. Aqueles que precisam de portas abertas, ó Deus, que o Senhor vá à frente deles. E que essa semana que estamos iniciando na Tua presença, que possa ser uma semana de vitória, uma semana onde nós vamos declarar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus, venha falar ao Teu servo que vai transmitir a Tua palavra. Que ela possa ser uma palavra viva, que possa vir de encontro à necessidade do Teu povo. E nós clamamos mais uma vez a Ti, ó Deus. Reaviva a Tua igreja de novo, ó Deus. A começar no nosso coração, a começar nas nossas vidas. No nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos adorar ao Senhor, preparando para ouvir essa canção. A mensagem do Senhor, sempre vou lembrar. Vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção.
a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Podeis assentar. Eu só tenho uma palavra para você que está pensando em desistir essa semana. Eu não sei quem é. Nós acabamos de cantar uma canção ali que diz assim: sob o sangue tombavam nas ruas, mas chegavam no céu com a vitória nas mãos. Talvez você tenha aberto mão de algumas coisas, e essa semana foi muito forte. E você está pensando em desistir de muitas coisas. Essa canção é para você. E que esse avivamento, esse reavivamento da obra do Senhor possa começar na sua vida. Não desiste, não desanime. Continue firme nos caminhos do Senhor. Coral da igreja, vamos adorar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Bom, o Astrid não sabia, só tinha falado com o pastor Geraldo. Enquanto eles vêm aqui, tenho 2 recados para a igreja. O primeiro é agradecer imensamente todos os jovens que estiveram empenhados ontem para a gente organizar o culto da UMP, né? Ontem foi o culto de posse da UMP, do Presbitério do Oeste, e foi assim, posso dizer que eu me surpreendi bastante. Até em certo momento ontem aqui à tarde eu fiquei à toa de tanta gente que tinha para trabalhar. Tenho que agradecer imensamente a Lilian, ajudou muito, a Jaque, Juninho, Giovana, Letícia, a Tati, o Luan, o William, Roberto. Roberto foi uma máquina ontem, né? Ele ainda falou assim: a gente está produzindo mais que a Citrosuco, né? Foi muito bom. E a hora que a gente estava terminando tudo ali, o Roberto já foi pegando tudo, juntando, separando o lixo, levando lá fora. E nossa, sensacional. Teve mais gente também. A Kellen, a Carol, ontem à noite foi lá para baixo também. Então a gente gostaria de agradecer a todos. Pra gente foi muita alegria. Acredito que se a gente tiver esse empenho pro acampamento, vai marcar realmente a nossa história, né? Acredito que uma nova história Deus tem pra gente, e ela está perto de acontecer alguma coisa muito grandiosa na nossa vida.
com esse acampamento chegando agora, né, eu até queria pedir para passar o vídeo aí para a gente reforçar um pouquinho mais, para aqueles que ainda estão em dúvida, né, esse acampamento que a gente tem sonhado, tem planejado aí desde maio, né, ao término do acampamento desse ano já se falava, mas em maio, junho, eu e o pastor Luciano já estávamos visitando algumas chácaras para procurar alguma coisa, então foi muito bacana. Eu vou só esperar, o Assi vai passar aqui com o coral, aí a gente vai rodar o vídeo do acampamento, tá bom?
Bom, então, todos estão aí desafiados, né? A vir desafiar os seus gigantes conosco no acampamento de carnaval. A gente já tem valor estabelecido, o local, já está tudo bem seguido aí, já vamos nos reunir por agora para dividir as equipes para a organização desse acampamento. Então todos são convidados, né? Os jovens acredito que já estão ansiosos esperando. Está aberto aí, quem quiser pode me procurar, a Tati ou o pastor Luciano. E só terminando os agradecimentos, o pastor Luciano, o Rogério, né, que é o presidente da coordenadoria, também ajudaram muito ontem. E como não poderia faltar um agradecimento, as senhoras que contribuíram, foram 11 bolos ontem à noite. Né? O pessoal desceu lá e falou assim, gente, que é isso? Que mundo de comida é esse? Né? Foi muita baguete, muito bolo, foi muito bom. Muito obrigado, viu? Boa noite, irmãos. Nós queremos mais uma vez expressar o nosso agradecimento a todos que estão conosco nesta noite. Eu quero que você saiba que é uma alegria para mim, é uma alegria para todos nós, a sua presença neste momento de culto. E eu tenho certeza que quando você sair daqui esta noite, você vai sair daqui abençoado, vai sair daqui encorajado para prosseguir na caminhada. Você vai, com certeza, viver um projeto de vida segundo a vontade de Deus. Amém? Esse é o meu desejo e a minha oração. E eu espero que você possa usar esse momento que você está aqui para a glória de Deus, que o seu coração e a sua mente estejam voltados inteiramente para os céus. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ou aos Colossenses, ele disse assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Eu creio que nos dias em que vivemos, nós precisamos colocar em prática esses textos tão esquecidos da palavra de Deus. Nós vivemos apegado muito às coisas deste velho mundo. Então nós precisamos pensar, repensar a nossa posição cristã e voltar para as coisas do alto, nesses dias tão conturbados em que vivemos, dias que a violência aumenta de uma maneira muito grande. Nós percebemos que as autoridades que estão aí para fazer alguma coisa para que a violência não cresça tão rápido, mas parece que não está conseguindo realizar os seus intentos, e nós vemos aí a violência crescendo, a corrupção e uma porção de outras coisas mais. Diante de tudo isso, só nos resta uma coisa: é orar. Quando a Cir convidou a igreja para ter um momento de oração, eu estava pensando, é uma grande necessidade, e que nós voltamos para a oração. A palavra de Deus lá no livro de 2 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 20 ou 12, 20 ou 12, quando Josafá estava vivendo um momento muito forte na sua vida, um momento de perseguição, os inimigos estavam atacando poderosamente a sua terra. Então ele fez uma oração e, entre outras coisas, ele disse: ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu, quando penso nesta situação que Josafá estava enfrentando, eu volto a mente e os olhos para os nossos dias e digo, parece que nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos devem estar postos em Deus. É a única coisa que podemos fazer. Irmãos,
nós queremos lembrar a igreja, todas as quintas-feiras nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Quando não é eu, é o pastor Luciano, ou outro irmão que nós convidamos para isto. Todas as quintas-feiras. E eu creio, irmãos, que um dia nós vamos ter, eu não vou dizer todo esse número de pessoas que estão aqui hoje, mas nós vamos aumentar muito o número de pessoas que estarão vindo para reunir conosco na quinta-feira. Porque a palavra de Deus é a mesma, Deus não muda, é o mesmo, e as nossas necessidades espirituais são as mesmas. Nós precisamos estar aqui, porque este lugar Deus escolheu para colocar aqui o seu nome. Então nós estando aqui reunidos, buscando a presença de Deus, eu gostaria que alguém achasse rapidamente um versículo que encontra no livro de Oséias, capítulo 10, 8, 10. Vamos lá. 8, 10. 10, 8. Não é. Ajuda aí, irmão. Acha o livro de Oséias primeiro. Oséias, para quem está começando a ler a Bíblia agora, está depois de Daniel. Se você já achou Daniel, está bem perto. Daniel. Acha Ezequiel, depois você acha Daniel na sequência. Quem achou Oséias? Achou? Oséias. Eu quero um versículo que diz assim. Lá no final do versículo diz assim: porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre nós. O verso 12 do 10. Quem encontrou, leia, mas leia para todo mundo ouvir. 10, 12 de Oséias. Esse foi aqui nessa fileira, né? Agora essa aqui, tem alguém que já encontrou? Amém. Aqui nessa tem alguém? Leia para mim, irmã. Aquela lá do outro lado, a mocidade que traz a Bíblia, ou alguns já decorou para não precisar carregar. Lá naquela fileira, leia para mim o mesmo versículo. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo. O profeta Isaías 55, 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. Eu voltando ao Assir, quando convidou a igreja para a oração, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas eu creio, irmãos, que é tempo de nós buscar ao Senhor. Eu creio que chega de nós viver uma vida cristã rasa. Eu creio que a necessidade do momento é que nós colocamos todo o nosso empenho nessa busca. E a igreja precisa mais do que nunca de orar. Nós que temos saído e conhecido outras igrejas bem próximo de nós, eu fico muito preocupado quando vejo um templo muito bonito, bancos lindos, vazios. Isso me dói o coração. Aí você pode dizer, mas é assim mesmo, as coisas é assim mesmo, sempre. Não foi assim não. Eu gostaria que você pensasse na letra que você acabou de cantar agora.
do tempo em que o povo de Deus clamava e clamava a plenos pulmões para que Deus manifestasse. O profeta Isaías, no capítulo 64, se não me falha a memória, ou 62, ele clama: ó Deus, fende os céus e desce até nós. Irmãos, nós precisamos começar a pensar que tem muita gente que você conhece, que você ama, pode ser parente seu, que ainda não conhece Jesus Cristo. Aí você diz: hoje não tem mais, pastor, quem não conhece Jesus Cristo. Ou tem programa evangélico na televisão o dia inteiro. Ô, irmão, eu vou te falar uma coisa, não fica com raiva de mim, não. O povo precisa conhecer Deus. Quando você liga a televisão e tem um programa evangélico, você volta para aquele figurão que está lá apresentando. Esse é o problema. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu disse uma experiência pessoal. Chega, irmãos, de uma religião de segunda mão. Chega das pessoas dizer que está aqui porque o pai e a mãe é daqui, ou porque o avô foi daqui, ou porque você ajudou a construir esse templo, você deu o vitrô, o piso, e você colocou dinheiro aqui, por isso você está aqui. Não, isso é muito bom, você deve fazer mesmo. Mas eu quero que você tenha Jesus Cristo no seu coração. Eu não posso pensar que alguém herda uma religião como herda automóvel, terra e casa, dinheiro, conta bancária. Você precisa de conhecer Jesus Cristo. É muito bom que os homens da televisão anunciem Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o povo sabe muito pouco sobre Deus. Então eu quero conclamar essa igreja antes de fazer o que tenho que fazer e depois a palavra de Deus. Mas que você comece a buscar ao Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre nós. Nós vivemos num momento crítico e eu creio. Não sou pregador das tragédias, mas quero dizer a você que eu lembro muito quando leio Abacuque. Abacuque ficou assustado quando ele perguntou para Deus: Senhor, até quando nós vamos ver a calamidade assolando o nosso povo? Quando você liga a televisão num programa policial e você vê a quantidade de assassinatos que acontece cada dia, e por que não dizer cada minuto, e você achar que está tudo certo, eu fico preocupado. É tempo de buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar a Deus, esperando que Deus vai agir poderosamente no meio do seu povo. Eu gostaria de estar aqui para ver um despertamento espiritual no meio do povo de Deus, porque com 50 anos de vida cristã e 70 e qualquer coisa de idade, eu ainda não vi um despertamento espiritual no meio do povo de Deus. Eu não vi. É bem provável que algumas pessoas não sabem nem do que eu estou falando. Que você vai achar que está tudo certo, você veio na igreja, afinal de contas, você nasceu num lar evangélico, você cresceu na igreja, e alguns dizem que já nasceu na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa, tudo isso é muito importante, mas você precisa de uma experiência com Jesus Cristo. Vamos, irmãos, pensar seriamente nisto. Crianças, cadê as nossas crianças? E hoje eu creio que tem mais de meia dúzia. Crianças, vem aparecendo crianças de todo lado. A igreja está crescendo. A igreja está literalmente crescendo. Tá? Olha o meu amigo ali com Bíblia e tudo, puxou o pai. Isso mesmo, né, Samuel? Opa, aqui está. Olha quanta gente bonita, viu? Muito bem.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, nos trouxe nesse momento para prestarmos um culto de louvor e adoração ao teu nome. Neste momento nós apresentamos a vida destas crianças, cordeirinhos do Senhor, preciosos aos olhos de Deus, e pedimos que o Senhor esteja trabalhando nesses corações, que a tua palavra possa cair em terra boa e que eles possam crescer, ó Deus, na graça, na sabedoria e crescer com o temor do Senhor em seus corações. Abençoe, Senhor, a vida dos seus pais, dando a nós orientações, direção do alto, para estar conduzindo cada uma delas nos teus caminhos. Abençoe, Senhor, os demais que estarão aqui no templo, para que também recebam da tua palavra com agrado, ó Deus, e que possamos ser alimentados pela tua palavra nesta noite. Abençoe, Senhor, o teu servo, que teu Espírito possa estar agindo poderosamente na vida dele. Neste momento, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, há muitos anos atrás, eu disse muitos anos atrás, na igreja fundamentalista, tinha um garotinho igual esses que estão saindo aí, um pouquinho maior talvez, o Serginho, Sérgio Cerchiari. O Sérgio Cerchiari, ele é parente do André, esposo da Cristina. A mãe dele, acho que é tia do André. E o Serginho, ele colocava um paletó e uma gravata, foi crescendo ali. E ele vinha para frente da igreja e sentava comigo lá no púlpito. Era um alto assim, um pouco menos, mas estava lá duas cadeiras, uma do Serginho e outra minha. E hoje o Serginho é pastor lá, se não me engano, em Recife. Irmãos, isso para mim é uma alegria muito grande. Muito grande mesmo. De saber que aquela criança, que possivelmente alguém fazia igual os discípulos de Jesus, dizia que ele estava atrapalhando. Ainda tem muitos descendentes dos discípulos de Jesus Cristo com respeito às crianças. Certa feita, os pais começaram a trazer as crianças para que Jesus Cristo abençoasse. E Jesus pegava as crianças, colocava em cima da perna. Tem gente que fala que no colo, o homem não tem colo. Punha na perna, eu não sei. Falar que o homem põe criança no colo, é meio estranho. Mas ele colocava a criança na perna e eu creio que ele acariciava. Mas um dia tinha muitas crianças e os discípulos de Jesus Cristo, rabugento como eram, eles começaram a atrapalhar lá e impedir que as crianças fossem ter com Jesus. Aí Jesus falou para ele: deixa as crianças vir a mim, não fica aborrecendo. Se tivesse que fazer um negócio, vocês precisavam muitas crianças para trocar por um de vocês. Ou precisava muito de vocês para trocar por uma criança. Jesus Cristo amava as crianças e eu também. E eu fico preocupado aí porque elas crescem. Mas se não crescesse era uma maravilha. Mas, irmãos, nós precisamos investir nas nossas crianças. Eu lembro do Serginho. O Serginho era uma bênção. E hoje eu conversando com alguém dele, um irmão dele, agora há pouco tempo, o Silvio. Aí eu perguntei do Serginho. Eu disse: o Serginho é pastor lá em Recife. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Quantas crianças que eu já vi crescer e hoje são homens e mulheres abençoados. Mas vamos à palavra de Deus, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos. Você que trouxe a sua Bíblia, e eu espero que você tenha trazido. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9, verso 2. Nós vamos fazer a leitura na sequência e creio que vamos chegar até o verso de número 29. Abra sua Bíblia e encontra o Evangelho de Marcos, capítulo 9, começando pelo verso de número 2, e vamos à leitura. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, branca como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falava com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas. Façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha acontecido, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele e disse-lhe: em verdade virá primeiro, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Ou até quando estarei convosco? Até quando vocês vão continuar sofrendo? Traz o menino. E trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda para que a minha fé aumente. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Curve a sua cabeça para o momento que nós vamos orar.
Pai Santo, é agradecido que eu volto a falar contigo. Eu te agradeço por esse momento, quando posso abrir a tua palavra, lê-la. Mas eu te peço, Pai, que o Espírito Santo possa agir poderosamente neste lugar esta noite. Ó Deus, toca nossas vidas. Nós não podemos sair daqui do jeito que entramos. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos sair daqui renovados, fortalecidos, encorajados. Aqui está o teu povo, Deus. É um povo comum, mas tem um Deus em comum. Oh, Pai, manifesta o teu poder na vida desta gente. Esse povo precisa muito da tua graça, meu Pai. Nesses dias difíceis que vivemos, nós não podemos fazer nada. Nós não queremos, ó Deus, caminhar sem depender de Ti, porque nós não vamos chegar a lugar algum. Mas, ó Deus, que esta noite o Teu povo possa sair daqui tocado pelo Teu poder, pelo Espírito Santo, que possa sair daqui quebrantado, que este momento não seja o momento de nós alegrar apenas porque somos salvos, mas que nós possamos alegrar porque o nosso nome está escrito no teu livro, mas nós podemos alegrar que também estamos levando outras pessoas a te conhecer. Ó Deus, nós temos aqui tantos espaços vazios e nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda a trazer pessoas para conhecer a Ti como único Deus e o Senhor Jesus Cristo como único Salvador. Fortalece o Teu povo, dá paixão pelas almas, ó Deus. Nós não podemos sair daqui, ó Deus, decepcionado. Quantas pessoas têm estado aqui? Nós não conhecemos todos, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu conheces o coração de cada um. Mas que todos saiam daqui hoje com um propósito diferente na sua vida, para viver melhor, para glorificar o Teu nome na sua vida, no seu trabalho, em casa, no relacionamento familiar. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra e pela Tua igreja, pelo Teu povo, mas agora eu te peço que o Espírito Santo possa tocar poderosamente em cada coração aqui, e que através da Tua palavra almas possam ser impactada nesta noite. Ó Deus, fala conosco, porque se Tu não falares conosco, as nossas palavras não vão trazer benefício algum para a Tua igreja. Mas se Tu falares, o Teu povo vão sair daqui alegre, vão sair daqui transformados, vão sair daqui impactados para viver melhor. Que saiam daqui, ó Deus, para fazer diferença e ser diferente. Ó Deus, fortalece o Teu povo. Nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. E o Teu povo diz amém. Amém. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo convidou 3 dos seus discípulos. Eu quase que poderia dizer que Ele convidou o primeiro escalão daquele grupo de 12. E diz a Bíblia que ele subiu ao monte, e não vamos preocupar qual o nome dele, mas alguém acha que é o Monte Hermon, e outro acha que é o Monte Tabor. Isso não faz diferença, porque o que faz o lugar santo é a presença de Deus. Mas seja qual for, Jesus Cristo convidou aqueles 3 homens para ir com ele, e ele iria para orar. E eu, ao ler o Evangelho de Lucas, eu entendo que aqueles 3 homens não foram para orar. Porque a Bíblia diz, no singular, acho que é isso mesmo, você é bom nisso, né? Ele disse, ele estava orando. Se ele estava orando, é porque os outros 3 não estavam orando. E depois nós ficamos sabendo que eles não estavam orando mesmo, sabe por quê? Porque eles estavam com sono e estavam dormindo. Parece que eu conheço esse filme. Quantas pessoas vão para uma reunião de oração, e às vezes a reunião demora um pouco, e tem muitas pessoas que oram, e devem orar mesmo. Eu já disse isso aqui, que uma vez vinha
de uma visita que fui fazer numa fazenda e lá no meio do caminho tinha uns irmãos da Assembleia de Deus. E eu, quando voltava da visita, estava eu e uma outra menina que me acompanhava nessas visitas, e eu disse para a Cláudia, falei, Cláudia, vamos parar na reunião de oração ali dos irmãos da Assembleia de Deus. Ela disse, vamos. Nós chegamos, ele já estava ajoelhado orando, e nós ajoelhamos. E presbiteriano não gosta de ajoelhar, e vocês sabem do que eu estou falando. Nós gostamos de sentar num belo sofá e ficar dormindo ali enquanto os outros oram. Presbiteriano tem duas coisas que gosta de fazer: sentar no sofá na hora da reunião de oração e comer depois. Mas, meus irmãos, eu ajoelhei ali do lado de alguém, a Cláudia ajoelhou do outro lado, e eles já estavam ajoelhados fazia tempo. Mas, meus irmãos, e o tempo passa, um irmão ora, o outro ora, o meu joelho começou a doer. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu ajoelhei depois que eles já estavam mais de meia hora orando aqui, ajoelhado, e eu não estou aguentando. E eu tive que levantar antes deles e sair. E eles continuaram orando. Meus irmãos, nós precisamos orar. A nossa oração, que dura 3 minutos, já tem alguém reclamando do lado. Mas Jesus subiu aquele monte para orar. Jesus dependia da oração e ele estava sempre em comunhão com o Pai. E o seu ministério, que durou 3 anos, eu creio que ele passou noites inteiras em oração. E diz a palavra de Deus que enquanto ele estava orando, o seu rosto transfigurou. E a sua roupa também, tudo nele transfigurou. Ficou resplandecente. Pedro, cansado, já tinha, quem sabe, dormido um pouco. Ele acorda e ele tem uma visão maravilhosa. A Bíblia diz que lá estava Moisés e Elias conversando com Jesus. Você já pensou nisso, meu querido? Você não pensou nisso? Você já pensou, você está orando em algum lugar e de repente você percebe que 2 pessoas que já partiu para a eternidade, Elias foi arrebatado, Moisés tinha morrido, ninguém sabe aonde foi sepultado, e o diabo ficou preocupado com isto. Mas eles estavam lá, junto com Jesus e conversando com ele. O assunto era a cruz. E que assunto? Aí Pedro começou a perceber que aquele lugar era maravilhoso. Aí Pedro disse, mestre, isso aqui é bom demais para ser verdade. Ou é verdade porque é bom demais. E ele disse, vamos ficar aqui para sempre. Vamos construir aqui o nosso barraco. Ele não preocupou com um lugar para ele. Ele disse, faça uma cabana para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Eu não estou nem preocupado, com tanto que eu esteja aqui. Aí a Bíblia diz que Pedro não sabia o que estava falando. E não está sabendo mesmo. Ele estava muito com sono, sonolento. E ele não sabia o que estava fazendo mesmo. E depois ele ficou com medo. E diz a Bíblia, através de Lucas, que eles dormiram. Jesus vem e toca ele. Quando ele acorda, ele não viu mais ninguém a não ser Jesus. E não precisava mais ninguém mesmo. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que tudo o que precisamos é de Deus. Tudo que precisamos. Nós gostamos muito de arrumar um monte de muleta para nos manter de pé. Mas tudo que precisamos para manter a nossa vida cristã em comunhão com os céus é dele, Jesus Cristo. Ele nos sustenta, ele é tudo que nós precisamos para viver uma vida que o agrada, para viver uma vida que vale a pena, para viver uma vida acima da média, para viver uma vida que glorifica os céus. É tudo que precisamos, é Jesus. Um pastor batista disse que os recursos para a vida cristã é Jesus Cristo. E nós arrumamos tantas muletas para ver se nos consegue manter de pé. Mas apesar delas, muitos têm caído. Apesar das muletas que conseguimos. Mas diz a Bíblia que quando Pedro abre os olhos e ele não vê mais Moisés, ele não vê mais Elias, e ele vê
única e exclusivamente em Jesus Cristo. E é tudo que precisamos nesta vida. Jesus convida eles para descer do monte. Pedro queria morar lá. Eu creio, irmãos, que nós também gostaríamos de viver num lugar desse, onde nós não temos problema com estacionamento, onde nós não temos problema com o vizinho do lado, onde não vamos ter problema com nada que possa nos embaraçar na caminhada. Nós gostaríamos mesmo de viver num lugar desse. Mas só que enquanto nós estamos vivendo uma vida maravilhosa no alto da montanha, lá no pé da mesma montanha tem pessoas que precisam de nós. Foi lá que ficou o segundo escalão. Os 9 discípulos ficaram lá. E o que aconteceu? Eles estavam lá, quem sabe até aborrecidos, porque não foram convidados para subir no monte. É muito ruim ficar para trás, não é? Nós não gostamos de ficar para trás. Quando alguém chega aqui e diz, eu preciso de 4 homens com saúde, forte, e que é capaz de me ajudar a carregar um negócio, um piano, por exemplo. Então, alguém diz, amém, bem que não me chamou. Mas se fosse para comer uma churrascada e não convidou também, aí ele reclamava. Ele dizia, eu não sei por quê, o que eu fiz para ele? Acho que pisei no rabo do cachorro dele. Por isso que ele não me chamou. A Cir sempre me chama para ir comer um churrasco lá, mas eu, como um bom presbiteriano, não vou. Eu preciso dar um bom exemplo para essa gente que só vive comendo. Eu disse alguma coisa errada? Mas, meus irmãos, eles desceram para o pé da mesma montanha, onde estava maravilhoso a visão, Moisés, Elias, a nuvem, a glória de Deus, aquele rosto transfigurado. E eles descem e encontram os 9 discípulos vivendo ou parado ali, esperando eles descer. E eu vou te falar, eu não queria estar lá para ver a cara deles. Sabe por quê? Tinha uns escribas, uns religiosos de plantão, e não falta essa gente em algum lugar. E estavam discutindo com eles. Aí Jesus olhou para ele e falou, por que vocês estão discutindo? Não tem coisa melhor para fazer? Isso não está na Bíblia. Mas eu creio que ele teve vontade de dizer isso, ou talvez disse e não escreveram. Se não tem coisa melhor para fazer do que ficar discutindo... Então diz a palavra de Deus que um homem levantou lá e disse, eu acho que esse problema é meu. Eu tenho um filho, e o meu filho está miseravelmente endemoniado. E sabe o que aconteceu? E eu não tinha mais o que fazer. Eu já tinha tentado tudo, eu já tinha ido em todos os lugares. Eu já levei o meu filho em todo lugar possível e imaginável para ver se resolvia o problema dele. Mas não puderam fazer nada. Eu trouxe para os seus discípulos. E lamentavelmente a palavra de Deus diz assim, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, para que eles orassem por ele e expulsassem o demônio. Veja isto, irmãos, mas eles não conseguiram. Irmãos, eu olho para a igreja de Jesus Cristo hoje e eu fico triste, porque nós temos um bom templo, nós aqui temos um lindo templo. Nós temos uma boa doutrina para não inchar o peito um pouco e dizer que nós temos a melhor doutrina. Nós temos o melhor sistema de governo. Mas apesar de nós termos tudo de melhor, sabe o que está faltando? Poder. Falta poder. E eu volto a dizer, sabe por quê? Porque nós cometemos o mesmo erro que aqueles discípulos cometeram. Os 3 que subiram com Jesus não tiveram tempo para orar porque precisavam dormir. Os 9 que ficou lá, que deveriam estar orando, também não estavam orando. E quando eles oraram, não aconteceu nada. E isso me faz ficar triste. Porque eu creio, irmãos, que Deus não mudou, a Bíblia não mudou. Mas nós estamos vivendo um momento quando as igrejas têm tudo de melhor. Temos um bom momento de louvor, temos bons cantores, temos bons instrumentistas, mas apesar de termos tudo de bom,
Nós batalhamos, mas as igrejas muitas vezes estão diminuindo. E eu pergunto por quê. E eles disseram: nós levamos a criança, eu levei o meu filho para os teus discípulos expulsar o demônio, e eles não puderam. Eles estavam lá agora discutindo por que não podemos fazer nada. Aí Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo? O que estão discutindo com ele? Meus irmãos, nós muitas vezes passamos muito tempo discutindo. Enquanto nós deveríamos estar fazendo a obra de Deus, nós estamos discutindo. É claro que precisa às vezes parar um pouco e discutir algumas coisas, mas eu creio, irmãos, que o diabo gosta que a igreja passa discutindo, enquanto o mundo lá fora está caminhando a passos largos para o inferno, e as igrejas estão aí dizendo que está tudo muito bem, e as igrejas estão diminuindo. A qualidade de vida do povo de Deus não está um nível bom, está uma vida rasteira. As pessoas passam a vida inteira lamentando, reclamando e falando mal uns dos outros. Eu estou falando da igreja de um modo geral. E estão discutindo qual é a igreja que é melhor, qual é o batismo que é mais certo, quantidade de água, se muita água, pouca água, se isso, se aquilo, se reúne de manhã, se reúne à tarde, se canta este ou não canta este, se faz coreografia ou se não faz. Mas enquanto discutimos tudo isso, o mundo lá fora está reclamando por alguém. Aquele homem esperava alguma coisa da igreja, na pessoa dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, e levou o menino lá e não puderam fazer nada, e o diabo estava deitando e rolando. Aqueles 9 discípulos estavam cara a cara com o diabo. O diabo estava destruindo a vida de um garoto. E você pode dizer assim: o que isso tem a ver com meu filho? Tem muito a ver. Enquanto você talvez nem perceba, a internet, tudo que vocês sabem o que é, está destruindo a vida dos seus filhos. Eles ficam até a madrugada, só Deus sabe o que eles estão vendo. Ontem o pastor deu uma palavra aqui que vocês precisavam estar aqui para ouvir. Por isso que eu digo, eu preciso vir à igreja, vir ao templo. Meus irmãos, nós precisamos começar a buscar o poder de Deus. Apesar de nós ter tudo, eu repito, de melhor, nós está faltando poder. Nós precisamos de poder, irmãos. A palavra de Deus é poder. O Espírito Santo é poder. Mas com tudo isso, nós não estamos vendo o crescimento da igreja na mesma proporção que as outras coisas estão crescendo. Nós vemos, irmãos, o crescimento demográfico é muito grande, mas nós não vemos a igreja crescer na mesma proporção. Muitos dos nossos filhos abandonam as igrejas e vão embora. O diabo está tramando para arrebatar, como lá no Egito no passado, quando o faraó disse para o povo de Israel: vocês podem ir, mas deixa as crianças. E eu fui visitar um lar espírita uma ocasião, irmãos. Lá tinha um grupo de velhinhos. E eles disseram: pode visitar os velhos, está tudo bem. Mas tinha lá também um lugar de crianças. As crianças, eles disseram: lá não pode ir. Vocês imaginam? Eles sabem que os velhos não ia acontecer nada. Eu poderia pregar para eles até ficar rouco e perder a voz. Eles iam continuar do mesmo jeito, a caminho da morte. Mas as crianças iam receber alguma coisa que ia influenciar a vida deles no futuro. E eles não deixaram. Eles poderiam ensinar o Espiritismo para eles, a doutrina que o conduzia à perdição. Mas eu não poderia ir lá para falar de Jesus Cristo. Irmão, nós precisamos começar a pensar. O diabo estava destruindo aquela criança. Ele estava destruindo. A Bíblia diz que ele às vezes atacava a criança e ela lançava na água, lançava no fogo. E diz a Bíblia que a criança não crescia mais, ele estava secando, definhando. É isso que o diabo faz com os nossos filhos quando nós não cuidamos deles. Aquela criança estava cheia de demônios.
E se aquela criança podia estar cheia do demônio, por que nós não podemos encher os nossos filhos da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus? E eu fiquei preocupado enquanto meditava nesse texto. E eu comecei a pensar, eles estavam discutindo lá. E enquanto eles estavam discutindo, aquelas crianças, aquela criança representando todas as crianças da sua época, estava sendo atacado poderosamente pelo inimigo. Quantas vezes, irmão, nós ficamos pensando que não vai acontecer nada com nossos filhos, porque afinal de contas eles nasceram numa igreja. Eles podem ter nascido até literalmente na igreja e ter sido alimentados literalmente na igreja, mas isso não faz deles um cristão. Por isso eu disse agora há pouco, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E eu creio, irmãos, que é uma das coisas que está faltando na igreja de Jesus Cristo, é poder. Poder para evangelizar, poder para permanecer orando e orando e orando. Como aqueles irmãos da Assembleia de Deus lá na fazenda, que eu não aguentei ficar perto deles porque o joelho começou a doer. Meu Deus, nós oramos muito pouco. Eu não vou perguntar quantas vezes você ora por semana. Eu não vou perguntar, mas gostaria que você pensasse seriamente. Aí você diz, eu não tenho tempo, o senhor é pago para isso, ora o senhor. Eu não sou pago para orar. Sou pago para administrar a igreja. Orar, eu oro porque eu preciso de orar. Eu oro porque preciso de comunhão com Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo de oração. Ele subiu aquele monte para orar. Mas quando ele desceu cheio do poder, que aquele pai disse, Senhor, se tu podes, expulsa o demônio do meu filho. Eu levei para os teus discípulos. Em outras palavras, eu levei na igreja, mas eles têm muita conversa e discutem muito, mas não fazem nada. E então Jesus disse, ó geração incrédula e perversa. Um dos evangelistas diz essa palavra perversa, geração incrédula e perversa. Até quando eu vou continuar com vocês? Traz o menino. E ele trouxe o menino. Quando ele trouxe o menino, sabe o que aconteceu? O menino ficou pior. Eu vou dizer uma coisa, tem coisa que precisa piorar muito para poder endireitar. Eu disse isto, e vou dizer de novo, tem coisa que precisa piorar muito para poder endireitar. Às vezes nós ficamos com medo de piorar as coisas e não fazemos nada. Mas tem coisa que é preciso piorar muito para poder endireitar. E diz a Bíblia que o menino ficou pior, porque o espírito não gostou do que viu. E ele não gostou mesmo. Porque ele sabia com quem ele estava tratando. Então diz a Bíblia que Jesus Cristo fez algumas perguntas ao Pai, mas ele não precisava disso. Mas ele perguntou, quanto tempo faz que acontece isso? Ele disse, essa criança sofre muito tempo, desde quando era bem pequeno. Aí ele expulsou o demônio, a criança caiu, como se estivesse morta. Alguém chegou a pensar que ele estava morto. Mas diz a Bíblia que Jesus levantou a criança e devolveu ao pai. Irmãos, eu quero terminar essa palavra, mas eu não quero terminar sem lançar um desafio para a igreja nesta noite. Meus irmãos, esta igreja tem sido um lugar de refúgio para muitas pessoas que vêm aqui, trazendo o coração machucado, ferido, muitas vezes desinteressado, ferido por dentro e por fora, mas chega aqui, encontra uma palavra, encontra pessoas amigas que estão dispostos a recebê-los e orar por você, e você sai daqui edificado, fortalecido, e eu agradeço a Deus pela sua vida. Mas eu quero dizer a você, nós precisamos, irmãos, clamar aos céus para que haja um despertamento espiritual no meio do povo de Deus. Eu disse um despertamento espiritual. Se eu não vou perguntar, não quero que você manifeste também, mas você talvez faz muito tempo que você não lê a Bíblia, faz muito tempo que você não tem um momento de oração, faz muito tempo que você não conversa com alguém da sua casa, faz muito tempo que você está frequentando um lugar de culto, mas você não sente nada.
E então você está chateado com muita coisa, mas eu quero que você nesta noite saia daqui com um propósito de buscar a Deus de todo o coração. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E nós esquecemos isso há muito tempo. Quando nós batizamos nossos filhos, lá atrás batizei os meus, tenho batizado as crianças da igreja, mas uma promessa que os pais fazem é orar com essas crianças e orar por elas. Orar com elas e orar por elas. Você tem feito isto? Não responda. Esse é um assunto muito sério e eu quero desafiar esta igreja esta noite. Você vai sair daqui. E eu quero que você chegue em casa e você assuma um compromisso com Deus. De que você vai orar. Você vai começar um movimento de oração, começando com você. Nós temos 3 reuniões de oração na terça-feira. E eu fico muito triste, porque faz anos que nós temos as mesmas pessoas no grupo de oração. O dia que aparece mais umas 2 pessoas é dia de avivamento. E eu pergunto, por que será que o povo não tem vontade de ir numa reunião de oração? Só porque o Artino, o dia que tem meia dúzia, quer dar um sermão? Olha lá o Artino. Estou falando para ele. Não, não é por isso que você não vem, não. Você pode ouvir o Artino, não tem problema. Mas eu quero que você junte a um desses grupos de oração. E sabe por que eu quero que você faça isso? Porque é a única maneira de nós sermos revestidos de poder através da oração. Quando Jesus disse para a igreja lá em Jerusalém, ele disse ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Você talvez faz muito tempo que você não fala com ninguém de Jesus Cristo. Às vezes você convida a pessoa para vir à igreja, mas você não fala com ele de Jesus. Você já pensou alguém que você ama, quando estiver do outro lado da vida, e dizer assim, nunca me falar de Jesus? Isso não dói? Mas você quer que essas pessoas sejam salvas, mas você não ora por eles, você não ora com eles, e você nunca falou de Jesus com eles. Eu levei o meu filho para os discípulos orar por ele e expulsasse o demônio e eles não conseguiram. Não é triste ouvir isso? Eu fui naquela igreja e eu tinha um problema muito sério. Pedi para que eles orassem por mim e eles oraram, mas não aconteceu nada. Deus é o mesmo, a Bíblia é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E por que será que as coisas não têm acontecido? E eu já tentei explicar isto, mas eu fiquei com vergonha depois da minha explicação. Eu não aguento mais isto. Eu creio que nós precisamos de poder, irmãos. Mas a única maneira de nós ser revestidos de poder é orar. Eu estou aqui cada domingo, sempre estou aqui. Pastor Luciano está aqui. Os presbíteros também estão aqui. Mas, meus irmãos, se passar o ano e nós tiver que citar Jeremias 8:20, que diz assim, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Você já leu isso em Jeremias? Passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão, meus filhos não estão salvos. Passou a cega e findou o verão, o meu esposo, a minha esposa não está salva. Passou a cega e findou o verão. E o meu vizinho morreu sem Cristo e sem salvação. E eu visitei, levei comida para ele, levei dinheiro. E eu prometi que ia orar por ele na igreja. Nunca falei com ele de Jesus. Ele morreu. Tudo que diz respeito a ele, não tem mais jeito. Irmãos, eu estou desafiando a igreja aqui hoje, em nome de Jesus,
que aqueles homens, 9 homens de oração, que deveria estar orando, mas não estava, e por que não estava orando? Eles oraram por aquela criança, a criança voltou, o diabo foi rindo deles, e não aconteceu nada, faltava poder. Eu não quero que a igreja aqui seja uma igreja que acha que está tudo certo, entra ano e sai ano, nós temos as mesmas pessoas, e não cresce o número de convertidos, eu disse convertido, não cresce o número de pessoas convertidas, nós batizamos os filhos dos crentes e dizemos aleluia, porque foi um despertamento espiritual maravilhoso. Não, irmão, vamos olhar seriamente. Existem muitas pessoas aí que precisam de Jesus. Vou terminar contando uma história real. Um missionário serviu a Deus no campo missionário por longos anos. E ele adoeceu e voltou para a sua terra. E ele foi na igreja e ele estava abatido, sem força. E ele disse assim: em nome de Jesus, eu quero conclamar esta igreja para que envie os seus moços para o campo missionários, para que eles possam ir lá para pregar para aquele povo que não tem Jesus, que não tem Bíblia, que não tem ninguém para levar a eles o conhecimento de Deus. Não levantou uma pessoa. Aquele missionário levou um choque, porque ninguém interessou para ir ao campo missionário, e teve um problema no coração e ele caiu. Alguns médicos da igreja que estavam lá pegaram ele e levaram para um quartinho e fizeram tudo o que era possível, e ele voltou. Quando ele voltou, ele disse: me leve até o púlpito. Eles disseram: não, o senhor não pode ir lá, o senhor não está bem para ir lá. Ele disse: eu não posso deixar de ir lá. E com muita insistência eles o levaram até o púlpito, e ele levantou lá e disse assim: se a rainha da Inglaterra era uma cidade inglesa, se a rainha da Inglaterra convocasse vocês para ir servir num campo de batalha, eu tenho certeza que vocês iam. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, está convidando vocês para ir a um campo de batalha, para levar a palavra de Deus para os perdidos que estão lá. Quando ele disse isto, ele disse assim: se vocês não querem ir, eu vou. Ainda que chego lá para morrer lá, eu vou. Naquela hora houve uma comoção geral na igreja. Aos poucos foram levantando e vieram para a frente e disseram: nós vamos lá. Meus irmãos, Deus está conclamando esta igreja. Sabe para quê? Existem milhares de pessoas à nossa volta, mas eles podem ter ouvido falar de religião. Está cheio de gente falando de religião, está cheio de gente falando de prosperidade, está cheio de gente falando de outras tantas bobuzeiras por aí afora, mas eles precisam de ouvir falar de Jesus. Porque sem Jesus Cristo na vida, as pessoas não são absolutamente nada. Eu não estou dizendo para você fazer compromisso comigo, nem com essa igreja, mas eu quero que você, antes de dormir esta noite, você pense em alguém que você ama, e esse alguém pode morrer esta noite. Eu estava pregando em Piracicaba domingo passado, e eu preguei um sermão que você já decorou, que eu já preguei muitas vezes aqui. Venha antes do inverno ou nunca mais. Eu digo que tem muitas coisas que nós fazemos antes do inverno ou não fazemos nunca mais. E eu contei uma experiência minha, que eu já contei aqui também, não vou contar agora, que eu queria pregar o evangelho para um homem quando saía do correio, junto. Eu disse: eu preciso falar com o Senhor de Jesus Cristo,
Ele disse: qualquer hora que o senhor quiser falar comigo, ou você quiser falar comigo, está tudo bem. Naquela noite ele morreu, lá na minha terra. Eu não esqueço desse homem mais, aquele rosto na minha frente. Eu nunca mais vou falar com ele. Antes do inverno, ou nunca mais. Então, irmão, eu quero que você agora pense que você tem um parente, amigo, marido, esposa, filho, vizinho, alguém que você ama. Pense nele, ore por ele e não deixe que algo saia errado. Fala de Jesus com ele. Aí você diz assim: mas ele tem a religião dele. Eu não estou perguntando se ele tem religião. Eu, se gostasse de religião, andava de batina. Então eu quero dizer, irmãos, fale de Jesus com ele. Diz: olha, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Não tem outro jeito. Ah, mas eu tenho a minha religião. Está tudo bem que você tenha a sua religião, mas eu estou falando de Jesus. Mas seja amigo dele, dela, ame-o, seja simpático. Eu falava com o Felipe hoje pela manhã que uma das coisas que os crentes precisam aprender é ser simpático. Tem muitos crentes que têm uma cara comprida, e esse não vai conseguir evangelizar ninguém, que quando ele vem para o lado de uma pessoa, ele já vai dizendo não antes de saber o que ele quer. É preciso ser simpático, mas fale de Jesus, ame-o, ore por ele, prepare o caminho. E quando eu trouxer a criança para que você ore, você vai conseguir. Vamos curvar a cabeça para um momento de oração. Pastor, vem aqui orar, enquanto eu vou tomar um copo ou meio ou um pouco d'água. Irmãos, vamos ficar em pé, orar e logo após receber a bênção. Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor e adoramos o Teu nome por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes nas nossas vidas. Agradecemos-Te por esta noite, quando ouvimos a Tua palavra e através do Teu Espírito fomos edificados. Que em nome de Jesus busquemos o poder que vem lá dos altos céus, para que sejamos testemunhas do Senhor, para que anunciemos e proclamemos o Teu Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Dá-nos força, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez para falarmos em Teu nome e por amor a Ti. Como cantamos nesta noite, reaviva, Senhor, as nossas vidas, reaviva a Tua igreja, a começar em cada um de nós, quebrantando os nossos corações, transformando as nossas vidas, fazendo-nos servos e servas conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, capacita-nos a viver uma vida que glorifique o Teu nome, que exalte ao Senhor e que seja uma luz a brilhar em meio às trevas. Precisamos do Senhor para que possamos fazer a diferença onde o Senhor tem nos colocado. Dá-nos orientação, dá-nos força, para que como Teus servos possamos ser verdadeiros embaixadores do Senhor nesta terra. Possamos ser representantes do Teu reino nesta terra, e que através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos, outras pessoas possam compreender o poder transformador do Espírito Santo nas nossas vidas. Que ao sairmos daqui, aceitemos o desafio lançado pelo Teu servo através da Tua palavra nesta noite. Que possamos sair daqui dispostos a orar uns pelos outros, uns com os outros, colocar a vida dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos no Teu altar, certos de que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Fortalece a Tua igreja através do Teu Espírito, que sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor. Ao iniciarmos uma nova semana, possamos iniciá-la com este propósito, de anunciar o Teu reino àqueles que ainda não Te conhecem. Anunciar a salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Dizer às pessoas que elas não podem partir deste mundo sem um encontro pessoal, vivo, real e verdadeiro com o Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Capacita-nos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus, o nosso Pai, a bênção, a consolação e a proteção do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém. Amém. Vamos na paz do Senhor.